Olá, mulher governada por Deus. Hoje eu vou te revelar algo tremendo que Deus usou, como Deus fez para me tornar uma leitora apaixonada pela Bíblia e por Jesus. E como isso me curou, me trouxe muita cura interior, de muitas questões emocionais. Vou ler primeiro um versículo com você. João 5,39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nova Almeida atualizada. Esse versículo aqui, quando eu aprendi, quando eu li, quando eu ouvi na igreja, ele me trouxe uma certeza que as Escrituras testificam de Jesus e que tem a vida eterna. Porque quanto o mal, os espíritos malignos, eu tive, foi um encontro com Jesus quando a máscara desses inimigos caíram, através de uma oração que eu tive. Impuseram a mão na minha cabeça, fizeram uma oração e eu já contei meu testemunho, eu conto, e no Crente Podcast, no YouTube, tá lá o meu testemunho. Então, eu comecei a examinar as Escrituras porque Jesus fala isso. O tempo todo na Bíblia nós temos que examinar as Escrituras. E isso já é uma educação, uma terapia cognitiva comportamental. Porque a terapia cognitivo-comportamental pega um pensamento, gera uma emoção que leva ao comportamento. Então, quando a gente examina as Escrituras, nós estamos colocando bons pensamentos para gerar uma boa emoção que vai levar a um comportamento. Só que há 17 anos atrás eu não sabia nada disso. Deus estava me dirigindo, estava me treinando com um método igual o rei Davi. Ele não ficava lá, o Davi, lá com o estilingue dele, matou leão, matou urso, com uma pedra foi lá, ele já era treinado, ele foi lá e derrotou o leão. O leão não, derrotou o gigante. Então, Deus tem as ferramentas dele. E ele me treinou por 17 anos para hoje eu estar aqui com você, te revelando isso. E eu acredito que Jesus é o maior é o pai dos psicólogos, é o psicólogo dos psicólogos, porque ele já ensina isso pra gente. Aí no Provérbios 26:2, o rei Salomão já dizia: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Então o pássaro, ele foge por medo. A andorinha, ela sobrevoa, voa em círculo até encontrar um lugar para pousar. Isso é uma certeza, né, da natureza. Então, tão certo como a maldição sem motivo não se cumpre. Uma maldição sem motivo sempre tem alguma coisa, uma brecha, algo que desagrada a Deus, algo espiritual. E nós, como cristãos, a Bíblia diz que o cristão, o que é espiritual, discerne a tudo muito bem. Existem os problemas mentais e emocionais por ordem química, que aí tem que ser tratado com psicólogos, com psiquiatras, com neurologistas. Eu fiz tudo isso, mas no meu caso, eu não me libertei, porque era espiritual. Então a ordem, a maldição sem causa espiritual, o médico não vai consertar, o médico não vai curar, é o médico dos médicos, Jesus, que sai e cura, porque aí é espiritual, é o inimigo que entrou por uma brecha e tá ali te oprimindo e te fazendo isso, porque eu era medicada, eu fazia tudo isso, mas eu não tive a cura, porque era espiritual. Agora eu tô falando que médico não cura? Claro que não. A ordem natural das coisas, sim, o médico tem seu valor, mas o espiritual é com Deus, é entre Deus e o diabo. Isso é fato, tá bom? Então não vamos pegar as coisas espirituais e colocar as carnais. Tô dizendo para você não se curar, se cuidar? Não, vai, tá precisando, vai no médico. Mas não se esqueça de colocar a tua fé no médico dos médicos, para ele te curar. Compreende? Ok. E teve uma outra palavra em João 14:26,
que diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo aquilo que lhes disse. Aqui eu vejo, sabe o quê? A educação, a terapia cognitiva comportamental. O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas e fará com que nos lembremos de tudo o que a palavra, o que Jesus nos disse aqui através da palavra. Isso é o quê? Vai me fazer lembrar, para fazer lembrar tem que ter dito alguma coisa. Então, se você ler sempre a Bíblia, você está meditando, sabe o que significa você estar sempre lendo a Bíblia, você está indo à igreja e ouvindo? Conhecimentos prévios. Você tem conhecimento dentro de você. Quando você vier ter um problema, uma crise de pânico, quando eu tive, por exemplo, que eu fui curada, vinha aquela coisa, acelerava o coração, aquela crise de pânico, imediatamente Deus estava me treinando, já vinha a palavra para eu rebater aquilo ali. Então eu usava a palavra de Deus na hora eu falava: bata em retirada em nome de Jesus, você é um mentiroso, pai da mentira, minha mente é governada por Deus, eu tenho domínio próprio, bata em retirada e saia no nome de Jesus. E continuei até hoje, todo dia lendo a Bíblia, meditando, e isso vai criando em você caminhos sinápticos, caminhos neurais saudáveis, que vai o quê? Desativar a amígdala cerebral, do medo, o sistema de alerta que provoca o medo, pânico repentino, pânico invisível, tudo isso está no controle da amígdala cerebral. Mas se você treinar o Espírito Santo em você, na Bíblia, você está fortalecendo teu córtex pré-frontal, você vai ter domínio próprio, você não vai ter ansiedade, porque tudo que te vier, você vai ter a palavra que vai te dizer: ué, tá ansiosa por quê? Se tá tudo bem. Se Jesus nos diz que a gente tem que colocar nossa ansiedade aos pés dele. Então foi assim que eu comecei a ler a Bíblia, pegando uma palavra na igreja, do nada, né? Porque eu não sabia de Bíblia, eu não sabia de nada. Foi uma bênção tremenda de uma mulher de Deus que me indicou, logo no meu primeiro ano de convertida, ela me indicou a Bíblia de Estudo Plenitude. ARC, Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, da Sociedade Bíblica. Essa Bíblia de Estudo Plenitude é com edição Letras Vermelhas. Pronto, era essa Bíblia, meu caderno, minha caneta e Deus e o meu secreto. Ali eu começava a comer a Bíblia, começava a questionar a Deus, porque eu queria saber. Que maldição é essa? Por que eu estou sentindo isso? Por que minha vida está assim, meu Senhor? E a Bíblia diz que não há nada oculto, escondido, que Deus não venha te revelar. E eu pegava essa palavra: Senhor, tua palavra diz que tu não vai me deixar enganada nem confundida, que tu me revelas o oculto, escondido. Pai, eu estou buscando, eu estou te obedecendo. E assim eu fui lendo a Bíblia. Porque quando você começa a ler a Bíblia com propósito, e qual era o meu propósito? Ser uma teóloga? Não. Meu propósito era conhecer Jesus, para Jesus me ensinar como eu me livrar das minhas perturbações emocionais, dos pânicos, da ansiedade, da crise de ansiedade, fadiga mental, tudo isso, complexo de abandono, inferioridade, humilhação, muita coisa. Inclusive, tem meu testemunho, vou deixar aqui o link do Crente Podcast no YouTube, que eu tenho um testemunho lá. E você pode assistir esse vídeo. Então, para ler a Bíblia sem mimimi, sem grandes cronogramas mirabolantes, começa por baixo. Você vai à igreja, ouve a palavra, leva aquela palavra para casa. Aí sabe o que você vai fazendo na tua Bíblia? Vai ticando, ó, ali o capítulo tal. Aí você vai ticando ali a Bíblia. Você vai colocando isso. Isso é uma forma de você ler com propósito, de você ler na direção do Espírito Santo. Porque se você está dentro da igreja e honra o seu pastor, dá atenção à voz do pastor, Deus fala muito mais com você. Eu tive essa experiência. Que nós temos que honrar as autoridades. Então, se o pastor trouxe o ensinamento vem do Espírito Santo, vem de Deus
para aquela igreja. Então, aquela palavra ali vai fazer diferença naquela igreja. Às vezes a pessoa nem é da igreja, faz uma visita e recebe aquela palavra porque Deus enviou aquela pessoa para receber aquela palavra. Tudo tem propósito quando se fala da obra de Deus, da palavra de Deus, fala de Deus. Porque Deus, ele não perde tempo. Deus, ele aproveita tudo. Deus, ele sabe da sua dor, ele sabe do seu tempo, sabe que nós somos imperfeitas, mas ele é misericordioso. Mas ele quer que você leia a Bíblia para você conhecer dele. E quem não quer que você leia a Bíblia é o Satanás. Por quê? A própria palavra diz em Tiago 4,7, resista ao diabo, ele fugirá de vós. O que é resistir? Resistir no hebraico significa, resistir no grego do Novo Testamento significa ficar firme, ficar de pé, força contrária, oposição. Então o diabo não quer que você leia para você não ser liberta. Então você faz a força contrária, você resista, lendo as escrituras, com o teu caderno, com a tua caneta na mão. Leia as escrituras. Tá bom? É isso que eu quero te falar, porque eu sei que muitas vezes é muito difícil lermos a Bíblia. Lermos a Bíblia, porque o inimigo, ele não quer que a gente leia a Bíblia. E muito menos para aprender e se libertar. Ele não quer que a gente se liberte. Então você pode pegar o seu caderno e sua caneta, seu material e escreva uma escrita pedagógica. Hoje eu vou ler a Bíblia para ser curada. Vou ler com propósito. Deus vai falar comigo. O Espírito Santo me ensinará e me fará lembrar de todas as coisas. Aí você pega esses versículos 5:39 de João, Provérbios 26:2 e João 14:26, que diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Querida, faça a sua parte para que você não venha precisar de gastar dinheiro com medicamentos, passar por isso. Tenha sua mente em paz. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que a paz excede todo entendimento, e é muito bom ter paz, ter a paz de Deus, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você essa aula, que você comece a ler a Bíblia em comunhão com a voz do Espírito Santo, na tua igreja, com a voz do teu pastor. Mas você pode ler de outras maneiras. Aqui eu trouxe um meio de você ler a Bíblia com propósito, para se curar, perguntando, Senhor, onde eu uso esse ensinamento? Para onde, Senhor, eu levo essa palavra? Em qual área da minha vida? Você questiona Deus, Deus vai te responder. Ele vai falar, olha, essa palavra vai tocar na hora para a vida financeira. Olha, é para tua vida sentimental, é para o teu casamento. Olha, é para você ficar mais calma, confia mais em mim. Às vezes a gente está precisando de palavras para confiar mais em Deus. Então, tudo isso o Espírito Santo nos dirige. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para lermos a Bíblia. Mas precisamos de quê? De um bom material de estudo. Tá bom? Agora se desliga aí das telas um pouquinho, pega teu caderno, tua Bíblia, tua caneta, vai pro teu secreto. Olha, e tenha um bom tempo com Deus, um bom tempo de cura interior. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!